Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Boa Ideia no Ar, o programa que busca inspirar você, a sua comunidade, a fazer coisas que ajudam mesmo a gente se transformar, criar um mundo melhor onde a gente está. E para isso hoje estou aqui com a minha colega de bancada, Helena White. Oi gente, muito contente de estar aqui com vocês, Helena White, mais feliz ainda por estar com o Jair, depois eu apresento ele para vocês. Isso mesmo. Então, e hoje, gente, a gente está com um tema super importante e que com certeza todo mundo vai poder atuar, que é a questão do dia de doar. Sabia que existe um dia de doar? Ele nasceu há algum tempo atrás por conta de a gente parar um pouquinho para pensar, né? Ele vem logo depois do tal Black Friday e aí, então a gente tem que parar de consumir e doar também. Então, por isso que veio o dia de doar. E aqui no Brasil a gente está criando ainda essa cultura, né? E acho que muito bacana junto com isso foi o fato da recente lei promulgada pelo governo que, me corrija se eu estiver errado, que organiza a destinação de recursos através do imposto de renda para os fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Antes, cada município era de um jeito, distribuía isso de uma forma diferente. Agora, colocou os parâmetros, né, para tudo isso. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe aqui o Jair Rezende. Helena, apresenta aí o Jair, que esse convidado é quente. Muito obrigada, Jair, de vir conversar com a gente está muito contente. O Jair, gente, é o Jair Rezende, é mestre em Economia do Desenvolvimento pela Università degli Studi di Milano. Tem especialização em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Pará. Tem licenciaturas em Letras pela Universidade Federal do Pará e bacharelado em Ciências Sociais e Letras. Trabalhou por mais de 11 anos com desenvolvimento comunitário na Amazônia, com o projeto Saúde e Alegria. Foi assessor para parcerias de Habitat para a Humanidade, foi superintendente do Instituto Camargo Correia e Instituto Intersemente e atualmente é superintendente socioeducativo da Fundação FEAC. Isso mesmo, muito obrigada, Jair. Muito obrigada. Então a gente vai começar, Jair, dar um oi aí pessoal, se achegue, mas a gente queria começar com você nos contando a origem e o propósito da FEAC em linhas gerais, porque a gente sabe que a FEAC é imensa. Legal, mas antes de eu falar, só parabenizar vocês pela iniciativa, muito legal vir falar e a ideia de vocês de trazerem coisas boas, colocarem boas ideias no ar. Exatamente. Parabéns pela iniciativa. Bem, a Fundação FEAC, ela tem uma origem assim, tem dois movimentos que aconteciam em Campinas, ano que vem a Fundação faz 60 anos, né? Então, há 60 anos atrás, um grupo de organização pensava em como, de organizações sociais, em como se articular para conseguir captar recursos para executar suas atividades. E, ao mesmo tempo, um casal aqui da cidade, o casal Lafayette, eles não tiveram filhos, eles tinham algumas propriedades aqui, eles tinham destinado a criar uma fundação, a deixar uma parte do patrimônio dele, sobretudo para atuação com criança e adolescente. E esses dois movimentos se encontraram. A doação do casal, que estava constituindo a fundação, e o movimento das organizações. Daí esse trabalho sempre é muito próximo da FEAC com as organizações, inclusive tendo o conselho de organizações participando da fundação. Durante alguns anos, esse patrimônio deixado, que é um patrimônio imobiliário, ele demorou a ser desenvolvido, mas o eixo de desenvolvimento da cidade foi para aquela região onde está a FEAC, e com a parceria entre a FEAC e o Grupo Iguatemi, com a construção do shopping Iguatemi, o primeiro shopping que foi construído no Brasil fora de uma capital, até pela pujança econômica da região, a FEAC ela foi para uma outra possibilidade de investimento, vamos chamar assim, um outro patamar de investimento, e esses investimentos passaram a ser feitos em parceria com essa rede de organização. Então, durante muitos anos, a FEAC foi e tem sido a principal parceira institucional de uma rede de organizações que atuam nas áreas mais vulneráveis da cidade. O que é FEAC mesmo? A Fundação FEAC, ela significa
Fundação Federação Assistencial de Campinas. Mas também a gente diz que é a Fundação Assistencial e Educacional de Campinas. Tá. Mas a ideia é a fundação, ela é uma fundação que funciona de um caráter de forma de fundação comunitária. Ela atua num território específico, um grupo de organizações em parcerias, e ela também faz parceria com os atores locais, com empresas, com o governo, em prol da comunidade onde ela atua. E, inclusive, recentemente, a FEAC começou a dar um apoio para que nasçam outras FEACs, né? Então, no município de Valinhos tem a FEAV, e recentemente a FEAC aprovou a doação de um patrimônio também imobiliário na cidade de Valinhos, que era de propriedade da FEAC, para que a FEAC também, a FEAV em Valinhos, consiga se desenvolver também, como a gente conseguiu desenvolver a FEAC aqui na cidade. Que Nossa, que bacana! Isso que eu chamo fomentar um trabalho em rede e já multiplicar as boas ideias. Já estamos bem em linha com o programa. Agora, já pegando esse gancho, né, do apoio que a FEAC dá às organizações sociais aqui do território, aqui de Campinas, eu lembro, né, que eu e a Helena, como vocês sabem, ouvintes, já fomos de uma ONG, que é o Comitê para a Democratização da Informática, que recebia apoio da FEAC. Então, era realmente importantíssimo, né, para a nossa gestão e sempre trazendo muita credibilidade. E eu lembro que a FEAC era muito importante também nesta questão de captação de recursos, no apoio à captação de recursos para essa rede de organizações sociais. Conta um pouquinho qual que é o impacto que essa nova lei que eu falei na introdução, primeiro, se vocês gostaram ou não da lei, e qual o impacto que ela pode ter para essas organizações? Essa lei que regulamenta as doações dos impostos de renda das empresas para os fundos municipais da criança e do adolescente, ela, na verdade, ela vem para regulamentar, né? Porque cada município no Brasil, como você mesmo falou na abertura do programa, ele acabava fazendo de uma maneira. E isso gerava uma certa instabilidade, sobretudo para o doador. E eu vou falar até também no lugar de quem está numa fundação, mas já teve também do lado de uma grande empresa que atuava no Brasil todo, e em cada município ela tinha que atuar de uma maneira. Isso já gera aquela instabilidade e às vezes até a dificuldade de você convencer a alta direção da empresa a investir. A lei, ela regulamenta isso no Brasil e, assim, ela não regulamenta ela não é uma completa novidade. Muitos municípios já experimentavam, onde uma parte do recurso doado fica com fundo e uma parte fica diretamente para aquele projeto que aquela empresa foi estimulada a doar. E quando ela faz esse relacionamento com aquele projeto daquela organização, gente, o que acontece é que outros recursos acabam vindo. Recursos do voluntariado, Exato. Doações de equipamentos e até doações de recursos complementares ou novos projetos com aquelas organizações. E, na verdade, isso não é muito diferente com o que acontece com outras leis de incentivos no Brasil. Vou dar um exemplo, a Lei Rouanet. Você aprova um projeto, aprova lá no Ministério da Cultura e depois você vai até a empresa e a empresa acaba acreditando, por exemplo, naquele projeto e te apoiando. A grosso modo, é isso que está acontecendo agora. Eu acho que a lei, inclusive, ela tem essa possibilidade de chamar outras empresas. Algumas pessoas podem até dizer, mas a empresa só está doando porque é uma lei de incentivo. Mas a maioria das empresas hoje que tem seus institutos, fundações e que fazem o que a gente chama investimento social privado, elas experimentaram isso através da lei de incentivo. E quando elas descobrem o valor, inclusive para a questão da redução da desigualdade, para realmente trabalhar na comunidade onde ela está inserida e na comunidade de forma geral, ela começa a fazer investimento, inclusive com uma parte do lucro delas. Então, uma coisa está inserida com a outra. Eu acho, do ponto de vista, traz uma segurança para o doador, traz uma segurança para quem capta recursos junto a essas empresas e para a própria atuação dos conselheiros. Os conselheiros, eles ficavam dependendo de regulamentações provisórias, conselheiros do CMDCAs, dos Conselhos Municipais do Direito da Criança e do Adolescente. Você traz uma segurança para o ecossistema como um todo. E eu acho que isso, na verdade, só tem a ganhar, né? Mais empresas vão cooperar, mais organizações vão captar, as pessoas que precisam vão ser beneficiadas e eu acho que mais projetos de boa qualidade vão acontecer. A FEAC, a gente tem, além
a gente investe muito através de doação de recursos da própria FEAC, da geração do patrimônio que a FEAC tem, mas ela também capacita as organizações para elas captarem com outras fontes que não seja a FEAC. Eu vou dar um exemplo. Muitas das organizações em Campinas, elas não captam tudo que aqui, todo o potencial de lei de incentivos que é gerado no município. Então, a gente está capacitando agora organizações também para captar recursos, por exemplo, do PROAC, que é o recurso do ICMS, do PIA, né, que é o recurso do esporte, que são leis, que são recursos que vêm do ICMS e que às vezes não é captado no potencial que eles têm. E outras leis de incentivos, mas também esse processo a gente está apoiando essas entidades a captar, aprender a captar, e além da captação junto ao FEAC, ou os convênios com o poder público, mas de outras empresas, de outros institutos e fundação. E também tem um ponto interessante, que é pouco explorado no Brasil, mas que os Estados Unidos é um exemplo disso, que é a captação do indivíduo, da pessoa. Isso que eu ia falar agora. Essa lei não regula só a captação para empresas. A mesma regra se aplica às doações da pessoa física, certo? Exato. Então, você tem a destinação para o fundo, mas a partir daqueles projetos. E esses projetos também, gente, algumas pessoas elas acabam tendo uma visão, não, mas a empresa está interferindo. Mas a empresa não pode aprovar um projeto que o fundo não tenha aprovado. Então, ele vem com a chancela do fundo, ele está apto a receber recurso. E a empresa também ela tem sua rede de relacionamento, e ela vai atrás, e normalmente as empresas acabam escolhendo alguma temática que interessa mais. A gente está falando da questão da infância, mas pode ser um projeto de musicalidade para a infância, pode ser um projeto de segurança nutricional, pode ser um projeto de desenvolvimento motor, e assim por diante. Os temas são mais variáveis, mas a empresa, de repente, ela se identifica mais com aquele tema e ela acaba atraindo esse modelo. Eu entendo que acaba atraindo, e também ela possibilita, porque uma parte do recurso fica com o fundo. E existem pequenas organizações que elas não conseguem esse processo de captação. Sim. E aí talvez aí é o papel do fundo de fomentar e fortalecer a pequena para que um dia ela também tenha essa capacidade de ir captar recursos junto a empresas, junto a outros institutos, junto a fundações e junto também talvez desenvolver uma rede de doadores privados. Isso é importante, né? Pessoas físicas e jurídicas, né? Podem doar. E o trabalho que a FEAC está fazendo com as organizações sociais para que elas aprendam, né, a melhor captar. Tem também o outro lado, né, que acho que é como incentivar as empresas a começarem a doar e as pessoas físicas a começar a doar. Não adianta as organizações estarem preparadas se a gente não instituir uma cultura de doar. Então, acho que esse é o apelo, né? Era isso que eu queria comentar. A gente teve essa experiência, quando a gente era do CDI, de essa destinação do imposto de renda ser 20% para o fundo e 80% para ONG escolhida pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. É muito mais fácil de captar. Porque a gente falava com os nossos amigos que nos viam com brilho nos olhos por causa do trabalho que a gente fazia. Então a pessoa vai ter toda uma motivação diferente, porque ela sabe que 80% da destinação do imposto de renda dela vai para aquela ONG que ela conhece, que ela tem amizade. E a gente tem muito mais ligação com a empresa, quando é empresa, porque a gente manda relatório direto para ela, a empresa acaba nos conhecendo e conhecendo o que você falou, que é a gente abre uma porta dentro da empresa, né? Queria só dar mais uma informação para as pessoas saberem que a gente deve fazer isso até o dia 31 de dezembro. Então tá chegando. Aí a pessoa fala, peraí, mas a declaração é em abril e eu vou destinar agora? Sim, dá tudo certo. Eu e a Andréa temos maior experiência, a gente recebeu muitas vezes, todos os nossos amigos já fizeram isso e dá certinho. Você destina até 6%, quando você faz a declaração de imposto de renda, você declara isso, eu já destinei X mil reais, foi bom, né? X reais, e aí você, se tiver devolução, te devolvem. E se você tiver a pagar, é abatido. Então dá super certo. Mas fazendo esse gancho que a Andréia estava falando, é essa cultura do doar. A gente está aqui falando de uma destinação de um recurso, que é também uma doação, que você vai adiantar o seu dinheiro agora, vai ver ele de volta só ano que vem. O dia do doar é também outros dinheiros isso também, que né? eu queria
introduzir agora, conversar com o Jair sobre o Dia de Doar, porque nós falamos dessa lei, dessa forma de uma doação, que na verdade é uma destinação de um recurso, mas a gente tem agora em novembro o Dia de Doar, que é já super feito lá nos Estados Unidos, e a gente aqui no Brasil faz, acho que uns 10 anos que a gente fala sobre isso, mas a gente ainda não tem essa cultura, né? Faz tempo que a gente vem tentando transformar essa cultura do doar. E aí eu queria que você me contasse um pouco, o que a FEAC tem feito, o que você acha dessa ideia? Eu acho que, inclusive, uma das organizações que trouxe o dia de doar aqui para a cidade de Campinas foi a FEAC, né? A gente acho que começou em 2020, ainda mesmo que aí veio a pandemia, de forma online, com essa coisa das pessoas conhecerem. Realmente, o Dia de Doar foi criado lá nos Estados Unidos, até um contraponto ao Black Friday, onde a pessoa consome, mas você tem que olhar com esse olhar também generoso e até agradecer pela possibilidade que você tem de consumir para diversas causas que tem, sociais e ambientais, culturais. E aí a gente, aqui no município de Campinas, isso foi crescendo, o envolvimento do poder público. Esse ano, a gente teve uma grata surpresa, a Câmara de Vereadores de Campinas aprovou com uma lei municipal instituindo o Dia de Doar na cidade de Campinas. O prefeito sancionou a lei e esse ano nós tivemos o lançamento lá na prefeitura, no Salão Azul, com uma série de organizações sociais, a FEAC, nós fomos convidados, a Secretaria da Assistência, a representação, o prefeito, todo mundo dando apoio, grupos empresariais, a imprensa também estava lá. Agora, é uma lei no município de Campinas a promoção do dia. E o que a gente está fazendo? A gente quer que as pessoas conheçam o que é o Dia de Doar. E como vocês falaram, não é só doar através da lei de incentivo. Você pode doar o seu trabalho voluntário, você pode doar, às vezes, aquele computador que uma organização está precisando, você pode doar uma cadeira, uma mesa, recursos, alimentos, roupas. Tem muitas formas de doar. Claro, coisas que sirvam, que sejam úteis. Muitas organizações aqui em Campinas, elas têm como estratégia para arrecadação de recursos os famosos bazares, né? Então a gente tem de tudo, de roupa, equipamento, louça, mesa, cadeira. Eu não sei se vocês sabem, as pessoas às vezes falam da cultura americana, consumista, mas os americanos eles são um dos povos mais generosos do mundo. Em relação à doação. Uma das maiores organizações sociais do mundo é o Exército da Salvação Americana, que ele recebe doações de materiais e ele tem esses grandes armazéns que ele requalifica e vende e com esses recursos ele faz investimento social. Além de recuperar esse material e fazer doação para as pessoas. Então, essa cultura da doação pode acontecer de várias formas. Aqui em Campinas, esse ano nós vamos fazer uma campanha bem forte, nós já estamos nas redes sociais, nós já estamos conversando também com a imprensa, estamos conversando com as empresas, porque tem isso, você tem que fazer esse encontro. Eu acho que o Dia do Doar também lhe ajuda a fazer isso. O encontro daquele que precisa com aquele que também precisa doar, sabe? E a doação, na verdade, é uma coisa assim, é muito bom, na verdade, quando você pode doar. É melhor você poder doar do que até receber, né? Então, eu acho que o que a gente quer nesse momento é criar a cultura. E você pode começar de alguma maneira, sabe? Você pode começar doando um dia. Aliás, eu sempre falo, né? Quando você faz um serviço voluntário, uma doação perfeita, porque o tempo é a única coisa que não volta. E doação voluntária é, sobretudo, tempo, né? Exatamente. Então, você mesmo participar, você ir lá fazer com a sua mão. Claro que você pode levar o teu recurso. Tem pessoas que não têm esse tempo para doar, eles acabam doando recurso, eles acabam doando equipamento, um conhecimento. Você pode doar até o teu network, né? Para ajudar aquela organização. Então, é isso que a gente quer fazer. E falar essa novidade também, né? Que em Campinas, o Dia de Doar agora é uma lei municipal. Ai, que legal. E qual é o dia? O Dia de Doar ele acontece sempre depois da terça-feira após o Black Friday. Tá. Então, ele usa até essa mobilidade, essa conexão. As pessoas, é um momento realmente que as pessoas consomem muito e compram pelas oportunidades também que tem. E você também tem uma oportunidade. Ok, eu comprei meu celular novo, meu computador novo, comprei meu carro novo, comprei alguma coisa para minha casa, mas eu queria que outra pessoa também tivesse essa possibilidade. Será que eu não posso ajudar através da doação de um projeto social que vai apoiar aquela família, aquela criança, aquela pessoa, aquela comunidade? E aí eu queria já comentar com os nossos ouvintes
que já estão com comichão aí, com o dedo pronto para fazer doação, que a nossa página do Boa Ideia no Ar tem várias organizações sociais ali que podem estar dentro da sua escolha. Além dessas, tem também todas as organizações ligadas, né, à FEAC. Tem algum outro lugar, alguma outra dica para quem quer? Sim, o Dia de Doar tem uma página tem uma na internet. Você dá um Google no Dia de Doar Campinas, que você vai chegar lá na página. Uhum. Essa página, a ideia é que ela fique o ano inteiro no ar, mas nessa época a gente ir colocando as organizações, o projeto, aquela iniciativa que eles estão buscando apoio. Uhum. Eu tenho mais uma pergunta. A gente está falando muito do ouvinte, né? Da pessoa física ficar com vontade de doar e olha quantos benefícios e como é bom doar. Tem também o outro lado das organizações saberem pedir. E tem toda uma metodologia, todo um conteúdo que é preciso aprender. Você precisa saber fazer relatório, você precisa saber onde procurar, você precisa saber se comunicar com o seu público. E eu sei que a FEAC investe muito nessa formação. Queria que você contasse um pouco sobre isso e resultados dessas formações. É verdade. A FEAC, um dos nossos eixos de atuação está focado no fortalecimento das organizações do terceiro setor. Uhum. Então, esse fortalecimento acontece de várias maneiras, não só através de investimento em projetos, mas também de capacitação, desde o processo de gestão, mas também nós temos alguns projetos agora que apoiam essa parte da sustentabilidade financeira das organizações, que é um tema muito delicado. E exatamente, um dos projetos que a gente tem agora estava trabalhando com um grupo de 10 organizações para eles aprenderem a captar através de várias leis de incentivo. Um dos primeiros resultados é um resultado fresquinho do primeiro relatório. Esse ano eles captaram mais de 1.900.000, através de vários projetos de leis, né? São 10 organizações, eles têm esses projetos rodando. A gente também tem a pretensão de começar a formar determinadas mão de obra do terceiro setor que vai ajudar ele. Por exemplo, o Brasil, a gente tem a figura do captador de recursos nas organizações. O captador de recursos é alguém que trabalha no terceiro setor, que é especializado em fazer parceria e trazer recurso para aquela iniciativa. Mas, como você falou, essa pessoa precisa ter conhecimento, estar preparado, ter as ferramentas adequadas, os materiais adequados para eles apresentar, ter bem projeto, a linguagem de apresentação. Então, uma coisa é você apresentar aquele projeto para uma empresa, para um CEO de uma empresa. Outra coisa é quando você vai conversar com uma fundação. Outra coisa é quando você estabelece uma parceria com o governo, por exemplo. Ou quando você faz uma campanha para que vários indivíduos, aí, as famosas vaquinhas, os sites onde você faz a captação coletiva. Então, para cada um desse público, você tem uma linguagem. E também a coisa muito importante, que não é só captar. Você tem que manter, vocês estavam falando mesmo do CDI, a gente conversando, como que a gente mantém esse relacionamento, essa devolutiva, o que está acontecendo? O que você pode contribuir mais? O que outras oportunidades surgiram? Então, esse é um outro ponto. A gente está trabalhando tanto capacitando as organizações, nessa questão da sustentabilidade financeira. Nós temos 2 grandes iniciativas, focada nesse momento com 10 organizações na questão cultural e de esporte, sobretudo leis de cultura e esportes. Mas também a gente tem 2 projetos agora com 2 ONGs, que é um projeto piloto, para eles terem uma estratégia de sustentabilidade financeira. A FEAC é um próprio exemplo de uma organização que tinha um patrimônio imobiliário e transformou desse patrimônio uma estratégia de sustentabilidade financeira. E a gente já tem alguns exemplos aqui. Você pensa no Cândido Ferreira, ele já tem entradas com a sustentabilidade financeira que eles criaram. A gente tem outras organizações, a Casa da Criança Paralítica, nesse mês de novembro, ela vai inaugurar um bazar numa área nobre aqui da cidade, que vai ter entradas de recursos novos para a organização. E, inclusive, quem investiu em toda a estrutura, é um bazar todo feito de containers modernos, bonito, foi a FEAC. Eles apresentaram um projeto, e são uma entidade que trabalha com a pessoa com deficiência, mas aí a gente tem um outro canal para suporte às iniciativas de sustentabilidade das organizações. Eles apresentaram, o projeto foi aprovado, e a gente está vendo com isso que, no final,
a missão deles vai ser beneficiada, porque eles vão ter novos recursos entrando. Legal. E a gente já está chegando no finalzinho do programa, mas você trouxe um elemento agora que me faz naturalmente chegar. Como faz chegar à pergunta, como faz para uma organização social que está aqui nos ouvindo, que ainda não apresentou, apresentar um projeto para a FEAC e receber recursos dela? A FEAC ela atua em várias áreas, ela tem um cadastro praticamente de todas as organizações de Campinas. Grande parte dos projetos, a partir da temática, a gente procura as organizações, por exemplo, um projeto focado na primeira infância. A gente trabalha com aquela rede da primeira infância, mas também muitas organizações a gente recebe através do site da FEAC, do contato, e as organizações se apresentam. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na questão da pessoa com deficiência, dentro do programa, uma organização nova, aqui, relativamente nova de Campinas, que trabalha com autismo, a PAI, que ela procurou um tempo a FEAC, e a gente estava justamente, como que a gente vai entrar nessa linha, nessa temática. A gente potencializou a organização num primeiro momento, ela não estava preparada para fazer o projeto, depois ela estava, fez um primeiro projeto, e ela já está indo com uma parte de independência, ela já tem um convênio com a prefeitura, ela já está fazendo parceria com outras organizações fora a FEAC, então entra assim. Uma novidade também que a gente está fazendo nos territórios para pequenas organizações é que nós estamos criando os hubs de cidadania. Esses hubs é uma entidade local que é potencializada pela FEAC para dar formação técnica, para dar metodologia para as pessoas terem equipamento, computador, impressora, internet para as pequenas organizações e elas terem os pequenos grants, os pequenos recursos para projetos para as organizações que estão iniciando, que estejam atuando nos territórios periféricos. Nós estamos já com 2 hubs funcionando, um no São Marcos e outro no Campo Grande, um em parceria com o Grupo Primavera e outro com a Casa Hacker, que apoiam as pequenas iniciativas locais, e agora a gente está indo para o nosso terceiro hub no Osiel. Então, a ideia é que a gente vai espalhando esses hubs. Nós temos a ideia de, no futuro, ter um hub central da própria FEAC que apoie os demais hubs. Então, é uma estratégia para que também as pequenas organizações, muitas vezes, fazer um projeto, as exigências, documentação, que é necessário para poder fazer um convênio com a FEAC, essa organização pequena não consegue. Mas através do nosso parceiro que está lá no território, ela vai conseguir. Que legal. É a FEAC multiplicando a própria atuação da FEAC, mais focada em vários territórios. E lá, nesses territórios, essas organizações se espalhando também, apoiando outras. Isso que eu chamo de um verdadeiro trabalho em rede. Jair, então chegamos ao fim, que pena, tem mais um monte de coisa para falar. Quem sabe a gente faz um outro programa aqui. Mas a FEAC é uma grande parceira, tem apoiado a gente, inclusive com sugestões, né, de pautas, de recomendação de entrevistados. Então, já queria agradecer ao Jair aqui mesmo. E eu queria que você jogasse agora para a gente. Qual a boa ideia que você joga no ar para o nosso ouvinte? Começar a agradecer pelo convite e já falar para vocês que passa rápido aqui o tempo. Talvez uma próxima vez trazer as lideranças dos 3 hubs para a gente conversar junto com vocês, porque é uma coisa completamente inovadora que a FEAC está fazendo, diferente que a gente não está fazendo e que tem grande potencial. E eu acho que uma boa ideia, gente, é aproveitar que o município de Campinas instituiu o Dia de Doar e a gente aproveitar para doar. A gente está bem pertinho do Black Friday, doar o nosso tempo, doar o nosso recurso e talvez começar doando através até do nosso imposto, né? Que já está chegando a época, né, para a gente fazer a destinação. Então, aproveitar, eu acho que como uma boa ideia é Campinas alavancar o Dia de Doar. Eu acho que Campinas tem tudo para ter o melhor e mais potente Dia de Doar do Brasil. Legal. E você, ouvinte, que nunca experimentou, experimente o gostinho de doar. A gente se sente tão bem, tão útil quando a gente está contribuindo, como o Jair falou, é até mais gostoso do que receber. O doar é mais legal. E um recado, se você aí trabalha em alguma empresa, leva essa ideia lá para o seu financeiro, leva essa ideia lá para a diretoria, porque é muito importante as pessoas físicas mesmo se engajarem e às vezes essa é uma forma que você tem também de apoiar, além da própria doação pessoal que você escolher. Tá? Então, eu gostaria de agradecer muito ao Jair, a sua presença, trouxe várias novidades aqui para a gente em primeira mão, né, Jair?
E Helena quer se despedir? Também quero dizer tchau para todo mundo, lembrá-los de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente tem nosso site, tudo Boa Ideia no ar. Segue a gente, porque olha, foram dadas ideias boas aqui, essa do Hub de São Marcos, tenho excelentes contatos lá, quem sabe um próximo programa. Então segue a gente, porque a gente está sempre trazendo programas legais. E uma observação que nos foi trazida até por um ouvinte, quando for procurar, é Boa Ideia no ar. Não esqueçam desse no ar, porque às vezes confunde com outros sites. Então, o nosso é Boa Ideia no ar, para a gente espalhar essas boas ideias e que frutifiquem em vários locais. Um abraço, até a próxima. E aí, qual é a sua boa ideia? Conta pra gente nas nossas redes sociais.